esse dia tão especial, em que nós podemos estar juntamente com a igreja, com o pastor Pedro, né? Mais um ano de vida, está mais velho, ficando mais velho que eu, né? Que maravilha, hein? Nós não ficamos velhos, né, irmãos? Nós ficamos experientes. Graças a Deus, mais um ano de experiência. Estamos felizes em poder estar com os irmãos. Aprendi muito com o nosso pastor, Tem coisas que a gente não aprende, às vezes, não que o pastor não seja um bom ensinador bíblico, mas tem coisas que nós não aprendemos só através da Bíblia. Tem coisas que nós aprendemos com a convivência e com o modo de ser, com o modo de amar, com o modo de viver, com as atitudes, né? Nós aprendemos muito com o nosso pastor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 11, até o versículo 20. Livro de Números, a Graça que vai ficar na porta, e a hora que ela me der o sinal é para mim ir dando um jeito de encerrar. Mandou uma mensagem, não é para pregar muito. Pelo jeito ela está na porta, quando for chegando o momento de encerrar. Graças a Deus. Estamos felizes nessa igreja, que é uma igreja alegre, né? Feliz. Livro de Números, capítulo 14, versículo 11 até o versículo 20. Quero falar sobre as bênçãos em termos um homem de Deus, sobre a liderança. E grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou o Senhor a falar, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto que nós vamos decorrer, vamos olhar um pouco para trás, a gente vai ver que o povo realmente era um povo rebelde, um povo complicado de lidar, mas nós vemos que o poder, ou a maneira como esse líder, Moisés, liderava, através da intercessão de Moisés, Deus perdoou o povo. Nós estamos vivendo uma crise de liderança mundial. Estamos vivendo uma crise de liderança mundial. Vivemos no nosso país, no dia 29, se eu não me engano, não foge a memória, acho que dia 29 de abril, nós tivemos um massacre de professores no estado do Paraná. Cerca de 200 professores feridos, machucados, porque uma pessoa está na liderança e, segundo os filósofos, os estudiosos, dizem que um líder, ele deve, principalmente um político, deve lidar com o povo, para o povo e pelo povo. Mas nós vemos casos contrários, como aconteceu no dia 29 de abril, onde houve esse massacre de professores. Um líder de uma grande empresa, ele lidera não em prol do povo, dos seus liderados, ele lidera pensando nas finanças da empresa. Então, se tiver que descartar alguém, se tiver que mandar alguém embora, ele vai mandar, porque ele está ali preocupado com os lucros que a empresa vem obtendo. Se diminuir o lucro, manda alguém embora. Então ele não se preocupa com o povo. Agora o pastor, não é a igreja que escolhe o seu pastor. Não foram vocês que escolheram o pastor Pedro para liderar. Foi o próprio Deus que o escolheu, que o chamou, que o capacitou para que estivesse na liderança dessa igreja. Então é isso que faz a diferença quando você tem um homem de Deus na liderança. As bênçãos que nós alcançamos quando nós temos um homem de Deus na liderança. O Jorge falou uma coisa e é verdade. Nós trazemos os nossos problemas para o pastor, as nossas dificuldades, rogamos as orações, entramos em crises e trazemos os nossos problemas para o pastor. Só que nós nos esquecemos, às vezes nós achamos que obreiro não entra em crise, que obreiro não tem problema, que obreiro não tem dificuldade.
E eu estou abordando esse tema no meu trabalho de conclusão de curso, justamente para falar das crises do obreiro. Se você for pegar na Bíblia, você vai encontrar a crise de Moisés, crise de Elias, que veio pedir para que Deus o matasse. Nós vemos Moisés também pedindo para que Deus o matasse, porque ele não aguentava, que a carga de levar o povo era muito pesada. Então muitas vezes nós olhamos para o pastor, nós não temos noção do tamanho do sacrifício, do tamanho da carga que ele carrega para nos levar à vida eterna, para nos conduzir a Jesus, para nos conduzir à nossa salvação, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Então existem muitas dificuldades enfrentadas pelo obreiro no seu dia a dia. Às vezes nós olhamos ele sorrindo, ele pregando, falando em mistério com Deus, mas nós não sabemos o que se passa por detrás de um homem de Deus. E nesse trabalho que eu estou fazendo, o meu orientador me orientou a comprar um livro chamado Pastorear e Ser Pastoreado. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que o obreiro ele também precisa ser pastoreado. Então a fé do pastor ela tem que ser maior do que a nossa. Porque nós, quando temos dificuldades, nós não temos forças às vezes para orar, nós nos chegamos ao pastor: pastor, estou passando por dificuldade financeira, estou passando dificuldade com a minha família, estou passando dificuldade física, não estou bem de saúde, gostaria que o pastor orasse por mim. Aí você sai achando que você é a única pessoa da igreja, e mais tarde chega outra: pastor, eu preciso que o senhor ore, eu estou passando por isso, por aquilo. Nós não fazemos ideia da quantidade de pessoas que procuram o pastor para rogar, para que ele esteja orando em nosso favor. Então são muitas as dificuldades, mas quando nós temos um homem de Deus, nós vemos, se você for olhar, a partir do versículo 25, Moisés enviou alguns espias para espiar a terra, 12 espias para espiar a terra, e eles foram. Desses 12, 10 voltaram desanimados com a terra prometida, e somente 2 voltou animado. E eles começaram a falar mal da terra. Lá tem gigante, é uma terra de fome, sendo que era o contrário, que um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. Mas eles começaram a defamar a terra. E quando eles concluíram essa defamação da terra, começa no capítulo 14 daí, o povo começou, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés. Você acha que é só você que às vezes murmura contra o pastor? Não é não. Já vinha desde antigamente, o povo murmurava contra o seu líder. Se não ia bem a vida, se alguma coisa está errada, é o meu pastor que não está orando por mim, é o meu pastor que não está me conduzindo direito. Então o povo já murmurava contra Moisés. Isso porque muitos milagres tinham acontecido através de Moisés. Imagina um líder que chegou diante do Mar Vermelho, tocou com o cajado nas águas e as águas se abriram. Um líder que ele tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus. Um líder que tinha tanta intimidade com Deus que durante o dia vinha uma nuvem cobrindo o povo para que o povo não sofresse com o calor, e durante a noite vinha uma nuvem, uma luz de fogo, uma chama de fogo para iluminar o caminho. Mas quando as coisas não deram certo, quando daqueles 12 espias, 10 vieram defamando a terra, a Bíblia diz que eles se levantaram, gritaram em alta voz. Eu não sei do que eles chamavam Moisés, não sei qual que era o palavrão da época, né? Eu só sei que eles xingavam Moisés, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E com toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra. E começam a murmurar, e diziam: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo murmurou. Se fosse, não vou citar o nome, mas se fosse o governador que mandou bater nos professores, tinha catado, pegado: vou pegar o meu exército, vou pegar os meus soldados e desceu o sarrafo, spray
muito rebelde. Esse povo não tem condições de lidar com ele. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou me vingar. Você não quer fazer nada, mas eu vou fazer. Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que eu. Se fosse o dito cujo, ia dizer: isso mesmo, arrebenta eles, deixa comigo, faz uma nova geração através de mim. Olha a proposta que Deus fez para Moisés: eu vou destruir esse povo, vou ferir eles com pestilência, vou acabar com essa nação, vou acabar com todo este povo, e vai ficar só você, e através de você eu vou fazer uma outra nação bem melhor do que essa. Se fosse o dito cujo, opa, agora falou a minha língua. O que Moisés faz? O que Moisés faz? Diz assim: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão, com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Moisés começou a interceder pelo povo, mesmo o povo murmurando contra ele. Quantas vezes que o pastor fica sabendo que às vezes nós damos com as línguas nos dentes, né? E às vezes falamos alguma coisa que entristece o nosso pastor. E o que ele faz? Dobra o joelho: Senhor, se vinga daquele abençoado. Vocês acham que eu não conheço o pastor que faz o que o nosso governador fez? Conheço. Pessoas que deixam o sarrafo. Não é bola de borracha física, é bola de borracha com palavras. Não é cacetete físico, é através de palavras que magoa, que ofende, que machuca, que destrói, que faz com que você desista de frequentar a igreja, que faz com que você não queira mais ir naquela igreja. Existem pastores que são agressivos. Existem pastores que, se você perguntar, cita o nome de uma pessoa que não tem amor, você lembra do nome dele. Cita o nome de uma pessoa que odeia, você vai lembrar o nome de pastor. Mas existem homens como esse que ama, que dobra o joelho e que chora em favor do povo. É por isso que a igreja está nas condições que se encontra. Então, quando nós temos um pastor que realmente nos ama, ele se compadece das nossas dores. Muitas vezes ele não tem um superior que chega para ele e fala: está tudo bem? Você está precisando de uma ajuda? Como eu disse, esse livro que eu estou lendo, Pastorear e Ser Pastoreado. Eles também precisam de alguém que esteja pastoreando o nosso pastor, mas às vezes não tem. E o que ele faz? Se eu não me engano, quem citou o Salmo, o Jorge leu o Salmo 23, né? Ele vai para o sumo pastor. Eu não tenho um pastor superior a mim que venha e fale palavras que conforte o meu coração, que me console, que me ajude a passar pela dificuldade, que me ajude a enfrentar essas crises. Porque é comprovado, todo obreiro passa por crise. Nós temos crises. Eu já vivi muitas crises na minha vida. Se você for conversar com o pastor, você vai ver que eles enfrentaram muitas crises. Se você for ler na Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus enfrentaram crises. Alguns até entraram em depressão. Elias se enfiou numa caverna e não queria sair mais da caverna. Vinha terremoto, vinha vento, vinha fogo, e Elias: não, eu não vou sair da caverna. Mas de repente chega o sumo pastor, com a voz suave, com uma voz mansa,
e diz: o que faze aí, Elias? E Elias abre o coração para o pastor e diz assim: olha, tenho sido homem zeloso, tenho andado na tua presença, e agora essa mulher Jezabel quer me matar. Aí vem Deus e conforta o coração de Elias. Muitas vezes nós, como membros, não temos condições de chegar, a nossa fé não alcança, a nossa confiança, a nossa crença não consegue confiar em Deus. E nós chegamos a Ele, para que Ele venha interceder a Deus em nosso favor, porque nós nos encontramos fracos, encontramos sem força para orar, encontramos sem forças para ler a palavra de Deus, para consagrar. Pastor, eu não consigo orar, eu dobro meu joelho e não consigo orar. Ele diz: não, pode deixar que eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Ele dobra o joelho e ora em nosso favor. E quem faz isso por ele? Quando ele está em crise, quem faz isso por ele? Mas é neste momento, eles têm uma intimidade tão grande com Deus, que Deus compra as suas guerras, que Deus compra as suas lutas, através dele, da intercessão dele. Deus nos perdoa, como fez com Moisés. Depois que Moisés fez um discurso belíssimo, defendendo o povo, procurando interceder em favor do povo. Os irmãos já imaginaram Deus dizendo: eu tenho uma sentença contra esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés: calma, Senhor, calma, Senhor, não é assim. A sua fama é grande do que o Senhor tem feito em nosso meio. E Moisés vai discursando, e Moisés vai conversando com Deus, vai dialogando com Deus. E quando Moisés encerra a sua oração, o versículo 20 diz: tornou Deus a falar segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu perdoarei este povo, eu perdoarei este povo. E o povo foi perdoado, porque Moisés intercedeu pelo povo. Quando nós temos um homem de Deus na liderança, irmãos, nós somos abençoados. Vocês são abençoados porque vocês têm um homem de Deus na liderança. Um homem que eu não me canso de falar, e onde eu passo eu deixo claro isso. Um homem que, quando eu estava no fundo do poço, ele foi até a minha casa, tomou café comigo, conversou comigo. Um homem que eu não conhecia, mas que realmente foi me visitar, me dar força, me aconselhar, orar comigo. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Vamos aplaudir a Deus pela escolha que Ele fez por nós, escolhendo o pastor Pedro para liderar essa igreja, nos liderar durante esse tempo. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaudir ao Senhor pela escolha que Ele fez, pastor. Pela escolha que Ele fez. Tem gente que está aqui que não sabe a história deste homem. Quando ele chegou aqui, não tinha meia dúzia de crentes, né, pastor? Não tinha meia dúzia de crentes. E ele chegou aqui com o seu amor, com o seu carinho, com a sua forma de falar. Algumas pessoas achavam que o Brasil para Cristo era a invenção da cabeça dele. Achavam que o Brasil para Cristo era a invenção da cabeça dele. Esse pastor chegou aí, criou uma igreja e sofreu críticas, perseguições, mas esteve ali, na presença do Senhor, orando por nós, orando por mim, orando por você. E nós que viemos de outra igreja, nós nos sentimos abraçados por este pastor. Nós nos sentimos amados por este pastor. Minha mãe mesmo não cansa de dizer, desde que meu velho faleceu, o único pastor que veio na minha casa me visitar foi o pastor Pedrinho.
A única pessoa que veio na minha casa me visitar foi o pastor Pedrinho. Então, irmãos, seja feliz, porque você tem alguém que intercede em seu favor. Seja feliz porque você tem alguém que lhe ama, um pastor que gosta de você, um pastor que te ama e que está disposto a interceder por você. Mesmo quando ele fica sabendo que você murmurou contra ele, quando você criticou a vida dele, ele continua orando em seu favor e continua demonstrando amor por você. Vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus pela vida do pastor. Eu gostei do hino dos jovens que diz: você é o profeta da nossa geração. Eu com os meus 30 e poucos anos de idade que eu tenho, né? 30 e poucos. Não sei por que as pessoas querem saber mais do que eu. Eu tive muitos pastores. Agora tem pessoas que só tiveram o pastor Pedro e pastor. Quem aqui só tem um pastor Pedro e pastor? Levante a mão. Aí muitas pessoas só conheceram o pastor Pedro. Os jovens dessa igreja é o pastor Pedro. A Manerceli mesmo só conheceu o pastor Pedro. Então, irmãos, tem gente que ele realmente é o profeta da nossa geração. Da minha geração, que também me coloco jovem, né? Meio que adolescente ainda. Vamos agradecer a Deus e vamos orar. Vou parar de falar, senão eu vou começar a falar coisas que não devo, né? Vamos orar, agradecer a Deus. Quero convidar o pastor, a Manerceli, orar em favor dessas vidas. Pode chegar aqui na frente. Vamos orar em favor deles. Vamos primeiramente agradecer a Deus, né? Vamos fazer um agradecimento a Deus. Não agradecimento pela comida que você comeu hoje, pela carne. Não agradecimento pelo carro, pela casa que você tem. Nós costumamos agradecer e lembrar de agradecer a Deus por essas coisas. Mas isso também é uma bênção de Deus na nossa vida. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pelo nosso Deus ter nos dado esse pastor como pastor, e também orar em favor para que o Senhor possa continuar usando ele nas suas mãos, sustentando, dando graça, dando força, e que nos momentos de crise o Senhor possa estar ao seu lado, confortando e ajudando, né? Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, queremos te agradecer ao Senhor Deus pela vida do pastor Pedro, da Manerceli, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida deste casal, Senhor Deus. Pai querido, o Senhor conhece, sabe o que esse homem tem feito em prol desta cidade, em prol desta igreja, Senhor. Tu conheces o coração deste homem e sabe que o coração dele é repleto de amor, Senhor. Que ele ama essa igreja, Senhor. Talvez ama de uma forma tão grande, Senhor Deus, que nós não consigamos entender a forma como ele ama essa igreja, mas nós sabemos que, Senhor, mesmo quando alguém vem murmurar contra ele, mesmo quando ele sabe que alguém está fazendo coisas que não deveria fazer contra ele, mas ele continua amando, continua demonstrando amor, Senhor. Pai querido, abençoa este casal, Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida deste casal, Senhor. Que eles possam continuar por muitos e muitos mais anos, Senhor Deus, na direção dessa igreja, conduzindo essa igreja, Senhor, ensinando esta igreja, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida deste casal, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, aplaudo, Senhor. Aproximado de Deus, se eu viver mais de 80 anos, quero ser como
coração, né, irmãos? Irmãos, eu estava me recordando.